que Deus ele fala através da sua palavra. Muitos cristãos eles se enganam, né? Eles ficam correndo atrás de profecia, batendo na porta de profeta, mas a maior profecia está na Bíblia, né? Muitos casos de loucura, né, no meio evangélico é consequência de falta das vitaminas espirituais que nós alcançamos através da leitura, da meditação e da observação da palavra de Deus. Lá em Apocalipse a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que crê e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Então eu peço à igreja, por gentileza, abra no livro de Jó. Está lá no Antigo Testamento, tá bom? Para aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia, mas você ouvindo, você também está sendo bem-aventurado, né? Muitas vezes a pessoa ouve e a pessoa guarda. Então é mais importante você guardar do que tão somente ser um ouvinte esquecido, né? Você deve ouvir e guardar. Lá no Salmo 119, a Bíblia diz lá no versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E lá no versículo 205, o salmista ele diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então vamos ler em Jó, já no primeiro capítulo, para facilitar. A hora voa, mas eu acredito que dá para trazer a mensagem de uma maneira satisfatória, né? Jó, capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. O livro de Jó, capítulo 1. A virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Agora vamos ler aqui, irmãos. Louvado seja Deus. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Quer dizer, sem motivo? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem,
e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Irmãos, vamos orar para Deus ele desenrolar essa liturgia, porque muitos já conhecem a história de Jó, né? Eu fiz até um hino, né? No ano de 1992, e o hino é assim, quer ver? Mais ou menos assim: Jó, 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 se ajoelhou. Tens notado o meu servo Jó, a quem chamo de meu filho. Toque em tudo que você quiser, só não toque em teu espírito. E ele sofreu e padeceu, mas mesmo assim agradeceu a Deus tudo que viu e o que sentiu era de Deus. Jó, 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 se ajoelhou. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, fala conosco nessa liturgia, Pai, nessa palavra que vem diretamente da fonte, que desce, a fonte de água viva que o Senhor prometeu àquela mulher samaritana ali em Sicar, no poço de Jacó. E o Senhor tem nos dado essa água viva, Pai, para que jamais tenhamos sede, para que jamais tenhamos necessidade, Senhor, que sejamos supridos de tudo aquilo que nós precisamos, vindo da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, igreja, pode glorificar com alegria, pode bater palmas alegres, poderosas para Jesus. Irmãos, a história de Jó, ela é bem conhecida, é o livro mais antigo da Bíblia. Você sabia? Jó, ele era filho de Issacar. Quando você entra na genealogia lá de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia vem com a genealogia. E Issacar, ele era um dos filhos de Israel, né? Era uma das tribos de Israel. E Jó, ele era descendente direto de Issacar, segundo a Bíblia, né? E o livro de Jó, tudo indica que esse livro de Jó, né, ele é um livro poético, porque da maneira que a palavra de Deus ela se apresenta, é como se fosse uma poesia. Quando você vê a declaração dos amigos de Jó, porque Jó, ele sendo rico, né, Satanás, ele acusou a Jó, dizendo que ele só era fiel a Deus porque ele era rico, né? Muita gente confunde as coisas, né? Muita gente acha que a pessoa, muitas vezes ela está numa vida boa, e por isso ela não passa luta, ela não desvia. Irmãos, Deus, ele sabe até onde ele pode abençoar. Quem está entendendo? Tem muitas pessoas que quando recebem uma bênção muito grande, a pessoa se esquece de Deus, se esquece de trazer o dízimo, se esquece de trazer o voto, a gaveta fica lá entulhada de voto, a pessoa não reconhece que se a pessoa está viva é porque Deus ele concedeu o fôlego de vida. Quem está entendendo, diga amém. Mas Jó, ele era um homem temente a Deus. Só que naquela época de Jó, ainda não havia sido revelado a lei. E ele apresentava o sacrifício como sendo o patriarca, como sendo o homem da casa, né? Você observa que Jó, ele apresentava sacrifício porque ele pensava que um dos seus filhos poderia estar pecando, né? E com certeza estavam, né? Eles estavam comemorando sempre, bebendo vinho, se embebedando na balada, como se diz, né?
E Jó, ele intercedia pelos seus filhos, apresentando sacrifício, que naquela época era o sangue de um animal, o sangue de uma ovelha. Nós vivemos num período da graça. O verdadeiro sacrifício já foi apresentado através do derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Mas na época de Jó, há muitos anos antes da revelação do Senhor Jesus, era a sombra e era a ilustração do verdadeiro sacrifício que haveria de ser revelado através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. E Jó, ele não tinha esse conhecimento e nem poderia ter, porque ainda não era a época de Deus se revelar, né? E Deus mandar o seu filho, ainda não era a época. E Jó, ele achando que, orando pelos filhos, mesmo que os filhos estivessem pecando, Jó achava que através da oração dele, Deus ia dar um jeito de tratar o coração daqueles jovens, ou fazer vista grossa do pecado daqueles jovens. Mas não é assim que a coisa funciona. Cada um vai dar conta de si. A salvação, ela é individual. E não resolveu, porque conhecendo a história de Jó, você vai entender que aqueles filhos de Jó, eles foram mortos. Existem várias narrativas a respeito da maneira que eles morreram, né? Veio um mensageiro e disse que veio um furacão e bateu na casa lá dos filhos de Jó, quando eles estavam comemorando o aniversário, né, do mais velho, e ali destruiu e a casa caiu sobre eles. Já o outro que veio trazer as novas, disse que os sabeus, eles vieram montados em camelos, né, e passaram os filhos de Jó a espada e mataram, e não sobrou nenhum filho dos 10. Os 7 rapazes e as 3 moças, todos eles foram mortos. O outro veio com uma outra história, dizendo que caiu fogo, e o fogo veio e queimou os filhos de Jó. E a Bíblia não deixa aqui claro, né, a verdadeira narrativa, qual dessas narrativas foi o que realmente aconteceu. Porque o foco da mensagem de Jó não é mostrar um acontecimento histórico, não é matar a curiosidade das pessoas. O livro de Jó, ele traz para nós uma revelação daquilo que a pessoa, ela considera algo valioso, e o diabo toma aquele algo valioso, mas quando a pessoa é fiel e confia em Deus, e espera com paciência, como diz o Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, sabe que Deus, ele é fiel para restituir tudo que o diabo roubou. Quem está entendendo, levanta a mão. Você pode estar passando por um processo semelhante ao processo de Jó. Perder um filho deve ser a coisa mais triste, que normalmente é o filho que, né, sepulta o pai, né? Mas o pai sepultar o filho deve ser algo muito doloroso. Ninguém espera por isso, né? E Jó, ele passou por esse processo, enterrar os seus 10 filhos, né? E mesmo assim ele glorificava a Deus, ele se curvava diante de Deus, ele louvava a Deus, e o diabo, ele fica tirando os outros pelo que ele é, né? A pessoa perversa, a pessoa que está oprimida, ela acha que todo mundo tem que ser igual a ele, não é verdade? Vê um homem fiel, né? E muitas vezes, esse homem aí só pode ser gay, não é possível. Porque acha que todo mundo tem que ser adúltero, como está na mente de muitas pessoas que não têm o temor de Deus. Mas Jó, ele era fiel. Quem está entendendo, igreja? E ali Satanás, ele recebeu autorização de matar os filhos de Jó, que cá entre nós já não era muita flor que se cheirasse. Quem está entendendo? Mas a pessoa tem que morrer, né? Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que ao homem foi ordenado morrer uma vez. Então, de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, os filhos de Jó iriam baixar a sepultura. Mas eles estavam tendo uma vida ali desregrada, uma vida descontrolada, que muitas vezes tirava até o sossego de Jó. Porque Jó, ele poderia estar orando pela esposa,
A esposa de Jó também precisava de oração. Precisava ou não precisava? Muitas vezes acontece isso. Às vezes a esposa ou o marido fica orando pelos filhos. Ora pelos filhos. Tudo é para os filhos, né? Compra um negócio dentro de casa. Não, é para os filhos. Tira a mão daí, é para os filhos. E se esquece de orar pelo seu esposo. Se esquece de orar pela sua esposa. E nós observamos que Jó, ele estava com a mente dele totalmente ocupada com a situação dos filhos. Quem está entendendo? Quem está acompanhando? São detalhes, irmãos, no livro de Jó, que a gente precisa atentar para essas coisas, para a gente não cair no mesmo erro, não é? Porque se Deus ele autorizou Jó passar por isso, é porque Deus ele queria mostrar alguma coisa para Jó e queria mostrar alguma coisa para nós. Quem está entendendo? E Jó passou por esse processo. Satanás ele não gostou da atitude de Jó, porque Jó ele se humilhou. Jó ele não blasfemou. Jó ele continuou sendo fiel. Tem muita gente que sai da igreja dizendo: por que saiu da igreja? Porque é muita luta. Tá bom. Com Jesus você passava a luta. Sem Jesus vai ser pior ainda a luta. É assim ou não é, igreja? Mas Jó ele permaneceu firme. E Satanás com raiva, né? Satanás ele é um ser que tem uma inteligência, né? Ele observa a atitude das pessoas. Mas só que a inteligência de Jó é uma inteligência burra, né? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que a verdadeira sabedoria e o princípio de toda sabedoria, de toda ciência, é o temor de Deus. E Satanás ele não tinha esse temor no sentido de respeitar. Tanto que na reunião de anjos, que Deus ele fez a reunião angelical, Satanás entrou de penetra. Foi ou não foi? Quando Deus ele reuniu os filhos de Deus, que a Bíblia diz que os filhos de Deus, no Antigo Testamento, eram anjos. Tem muita gente que tem dúvida, né? Não, no Antigo Testamento os filhos de Deus eram anjos mesmo. E Satanás ele entrou ali no meio, e no meio daquela multidão de anjos, Satanás levantou a mão: ei, Senhor, eu quero tocar em Jó, porque o Senhor está abençoando muito Jó, e isso já está causando inveja. E teve gente aí que já me mandou ali fazer um serviço para atrapalhar Jó. O Senhor deixa? Quem está entendendo? É assim que acontece. Muitas vezes a pessoa prepara uma obra de macumba, mas não é a pessoa, né? Outra vez estava comentando, a pessoa lá, estava lá cantando lá o cântico do preto velho. Queima ele quem? Queima o preto velho ou queima a pessoa? Queima o preto velho, porque se queimar a pessoa, é mais uma alma que o diabo leva para o inferno. E Deus, ele precisou, ele sentiu a necessidade de autorizar que o diabo tocasse em Jó, muitas vezes até porque algum pacto que alguém lá na terra fez com Satanás, na certa por inveja de Jó, e Deus queria mostrar alguma coisa para essa pessoa. Para Satanás não adianta mostrar nada. Satanás ele já foi condenado. Tem muita gente que pega o livro de Jó e diz: está vendo? Deus ele mostrou para Satanás. Não, Deus ele não precisa mostrar nada para o diabo. O diabo ele é anjo, ele conhece Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, a Bíblia diz que Satanás ele era o anjo da guarda, ele era o guardião do jardim de Deus, ele andava sobre as pedras afogueadas, ele era vestido de pedras preciosas, os tambores foram criados para ele. Olha aí, crente que gosta de muito tambor aí, ó. Cuidado, hein, com esse negócio. Quem está entendendo, diga amém. Outra vez estava passando perto de uma igreja, irmão, sinceramente eu pensei que fosse um terreiro de macumba. Não se ouvia guitarra, não se ouvia teclado, não se ouvia a voz, era só o batuque, irmão. Então a gente tem que vigiar, porque qualquer brecha que o diabo encontra, é ali mesmo que ele vai se infiltrar na igreja.
E Jó, muitas vezes, irmão, Jó ele não percebeu a artimanha do adversário. Quando ele orava pelos filhos e se esquecia de orar pela esposa, o que aconteceu? Os filhos morreram e ele ficou com a esposa. E aí? Como é que vai ficar a situação, né? Os filhos crescem, né? Os filhos crescem, se casam, vão embora, às vezes nem manda contato com o pai, esquece do pai, nem liga, nem manda um WhatsApp, some e fica lá o marido e a esposa. E agora? Você passou a vida toda só se preocupando com seus filhos. A sua atenção foi só para os seus filhos. Eu pedia para você fazer uma coisa, não, eu não sei o que, vai você fazer. Eu estou aqui ocupado aqui para cuidar aqui da roupa do meu filho, da minha filha, né? A festa de 15 anos, não sei o que, e se esquece daquele que Deus preparou como sendo a sua carne. Deus, ele criou homem e mulher, e os dois seriam uma só carne. Jó não vigiou nisso. Você está entendendo o desenrolar da história? Mas Deus é mau, Deus ele permitiu que Jó passasse por isso. Não, Deus ele permitiu no limite de Jó, porque sabia que Jó não iria blasfemar. E Satanás, com raiva, ele voltou diante da presença de Deus e disse, pele por pele, toca na carne dele, deixa eu jogar uma doença nele, para o Senhor ver como é que ele não vai blasfemar na tua face. E ali Deus falou, pode ir, Satanás, vai lá. Você só não vai tocar no espírito, mas você pode tocar na carne dele. E a Bíblia diz que o diabo ele desceu com raiva. E ali ele tocou na carne de Jó. Jó foi acometido por uma enfermidade, a Bíblia não revela, né? Mas eu tenho certeza que não era lepra. Muita gente diz que é lepra, né? Mas eu tenho certeza que não era lepra. Porque a lepra é uma doença contagiosa, né? E os amigos de Jó, durante 7 dias, eles se colocaram ali diante de Jó para dar conselho. Conselho. Tudo conselho furado. Quem está entendendo, diga amém. Quando você tiver dúvida, dobra o joelho, pede orientação de Deus, abra a Bíblia, pede para Deus falar na palavra, que o melhor conselho vai vir do Espírito Santo. Quem está entendendo? Muitas vezes você vai pedir um conselho para uma pessoa que já está com inveja e já estava torcendo para você cair naquela situação. E o que mais tem é inveja. A queda de Satanás foi por causa da inveja. Lá em Isaías 14, a Bíblia diz no versículo 12: como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que dizias no seu coração, subirei acima das estrelas de Deus, colocarei meu trono acima das mais altas nuvens, das bandas do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás ele tinha inveja, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que derrubou Satanás foi a inveja, e o que continua derrubando muita gente continua sendo a inveja, não mudou. Da mesma maneira que Eva foi enganada pela conversa da serpente, e Adão, ele vendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi engodado por aquilo que ele viu, e ele caiu na armadilha do diabo. Então a estratégia de Satanás, ela continua sendo a mesma. Bate palma e dá glória a Deus, irmãos. Você está percebendo aonde Jó falhou e por que Deus permitiu? Esqueceu de orar pela esposa. Aí estava lá Jó sentado lá, né? Se coçando com caco, né? A Bíblia diz que o corpo de Jó foi acometido de uma praga. O único lugar que a praga não atingiu foi na gengiva e na boca, porque é dali que saiu, glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo? Mas o resto foi tudo atacado pela praga, irmão. E ali os amigos de Jó se aproximaram. Por isso que eu digo que não era lepra, porque se fosse lepra, quem que iria se aproximar de alguém leproso? Você está entendendo? Isso daí a pessoa não precisa ser muito inteligente para perceber, não. É só ler o texto, né?
e pedir o Espírito Santo para te enquadrar naquela situação, para você se sentir como Jó se sentiu naquela situação. Aí você vai visualizar o contexto. Quem está entendendo? Você lê o texto e você visualiza o contexto. Quem está entendendo, levanta a mão. E os amigos de Jó vieram dar conselho, mas era tudo conselho furado, irmão. Pessoa que se diz religiosa, pessoa que diz que tem o Espírito Santo, vai entregar uma revelação, irmão, ao invés da pessoa ser edificada, abate mais a pessoa já está toda lá em frangalhos, toda arrebentada, aí já entrega uma revelação, olha, é melhor você fugir, você sair de casa, você sumir, porque o diabo se levantou com uma fúria. Quem já ouviu esse tipo de palavra? Que o diabo se levantou com uma fúria? Irmão, o diabo para mim é um cachorro sem dente. O Deus que está na minha vida, irmão, foi aquele mesmo Deus que deu vitória para aquele garotinho de 17, 19 anos, franzino, ruivo, por nome Davi, que pegou uma pedrinha pequenininha, uma pedrinha lavrada, que pegou do riacho, atingiu na testa de um gigante de mais de 3 metros de altura. O diabo se levantou com uma fúria, irmão, fica dando tanto cartaz para o Satanás que ele começa a tirar proveito. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, igreja. E os amigos de Jó só cutucando, procurando ali, né, algum erro de Jó, para ver a falha de Jó. Irmão, se você procurar a falha em mim, você vai achar um monte de falha. Se os amigos de Jó estavam procurando falha em Jó, com certeza eles acharam muita falha em Jó, como nós também achamos aqui. Jó não orava pela esposa. Quem está entendendo, diga amém. Mas, irmãos, o ser humano, ele é limitado. A Bíblia diz que todos pecaram e todos precisam da misericórdia de Deus. Quem precisa da misericórdia de Deus? Mas Jó passou pelo processo. A mulher de Jó chegou perto dele. Jó não orava por ela, né? Orava só pelos filhos. Aí o diabo entrou nela. Viu quem estava mais perto ali. Opa, é nessa aí que eu vou entrar. E usou a voz da mulher de Jó para dizer: Jó, ainda retens a tua sinceridade, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Que palavra, hein? Que profetiza, hein? Que profetiza, deve ter batido o pezinho, deve ter falado até em língua. Quem está entendendo? E Jó falou: ó, mulher, como uma louca falas tu. Não recebemos os bens da parte do Senhor, vamos receber também os males. Se Deus ele deu, ele tirou. Se Deus nos abençoou, Deus ele nos tirou. Bendito seja o Deus nosso Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode glorificar a Deus, igreja. Bendito seja o Deus nosso Senhor. Os amigos de Jó, só conselho furado, né, irmão? Humildade, ele faz tudo na carne. E a Bíblia diz que, a uma certa altura, Deus ele se apresentou no redemoinho diante de Jó, né? A Bíblia não diz que Jó viu Deus. Eu acredito que quem olhar para Deus morre, né? Pelo menos na Bíblia eu não vi nenhum caso desse, de olhar para Deus, né? Mas no redemoinho, Deus ele se apresentou, ele se manifestou. Quer dizer, o próprio redemoinho já era a Shekinah de Deus. Quem está entendendo, igreja? Shekinah quer dizer a glória revelada de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Deus ele falou: olha, Jó, porque você orou pelos seus amigos, você orou por Elifaz, Bildade, todos os seus amigos que vieram te aconselhar. Olha, Jó, eu vou passar esse teu cativeiro, você vai vencer essa luta. Mas olha só, não procure entender, Jó, por que você passou por isso. Os meus pensamentos estão acima dos teus pensamentos. Aonde você estava quando as estrelas do céu alegremente cantavam e se rejubilavam na minha presença?
Aonde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu criei o universo? Então, Jó, fica tranquilo, porque na minha palavra em Deuteronômio capítulo 29, eu vou deixar registrado através de Moisés, que ele também vai escrever esse livro, vai narrar a tua história e vai deixar registrado. E a palavra que Moisés vai deixar registrada vai ser essa, ó: o que foi revelado seja para nosso proveito, para toda a nossa herança, a nossa posteridade. Mas o que não foi revelado pertence a Deus. O que foi revelado, você tem que saber, você tem que tomar posse. Mas o que não está revelado, deixa com Deus, porque Deus ele sabe como manipular essas coisas. Pode bater palma e dar glória a Deus, igreja. Não adianta querer explicação de tudo. Nem tudo interessa a nós, irmãos. Nem tudo é lícito saber. Muitas vezes o teólogo, o doutorzão lá, o PhD em teologia, ele ostenta lá o anel dele lá, né, de teologia, decora a Bíblia, engole a Bíblia, come a Bíblia com farinha e depois vai dizer que, não, se você casar e não der certo, você arruma outra e está tudo certo, não tem problema. Não, se você quer torcer para o time, não, bota lá, eu também torço aqui, ó, a minha camisa aqui do Palmeiras, do Corinthians. Pode torcer, você pode adorar, você pode torcer para o seu time. Você gosta lá de uma novela? E o que tem, irmão? Esses pastores aí da Deus Amor são tudo bitolado, pode acompanhar, porque aí você vai aprender, né? Na novela você vai aprender como você vai tratar o seu marido, como você vai tratar o seu filho. Quem está entendendo, grita, queima ele. Você vai desaprender. E o que adianta tanto conhecimento, tanta teologia? Eu não tenho nada contra teologia, eu fiz seminário, eu leio Bíblia, eu como a Bíblia, eu gosto de ouvir Deus falar através da Bíblia, mas o mais importante é o temor de Deus, junto com o conhecimento da Bíblia, na medida certa. Quem está entendendo? Não queira saber além daquilo. Quem são as duas testemunhas? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Vai ter salvamento depois vai ter salvação depois do arrebatamento da igreja? Não sei, não quero saber, tem raiva que sabe. Eu quero subir. Quem está entendendo, igreja? Tem coisa que não interessa para nós, igreja. Jó, ele aprendeu com essa luta. Quem está entendendo? Fica toda a igreja de pé. E nós aprendemos juntamente com ele. Porque no final da luta, o que Deus fez? Deus, ele perdoou os amigos de Jó, que estava vindo só com conversa fiada, só entregando profecia de eis meu servo, eis minha serva. Não, irmão, isso não é profecia. Profecia é quando Deus ele fala com você e te conserta. Profecia não é alisar a cabeça do crente pecador. Profecia é revelar ele onde ele está errado. Profecia é Natan apontar o dedão no narigão de Davi e dizer: olha, foi você que tomou essa ovelha do seu servo, foi você que adulterou com Batseba, esse homem é você, Davi. Quem está entendendo? Profecia é João Batista botar o dedão bem no narigão do rei Herodes e dizer: olha, você não pode possuir a esposa do teu irmão Filipe. Você não pode se unir com a esposa do teu irmão Filipe. Ele está vivo ainda. Você está em adultério. Quem está entendendo, igreja? Isso é profecia. Agora, eis meu servo, Deus está muito satisfeito com você. Você está uma benção. Qualquer um recebe. Quem está entendendo, diga amém. Mas Jó ouviu, irmãos, toda aquela história. Ele não perdeu a ligação com Deus, porque ele era homem de Deus. Ele cria e ele vivia, ele ouvia e ele guardava as palavras de Deus. E Deus, ele mudou o cativeiro de Jó, né? Tem gente que diz que Deus deu uma mulher nova para Jó. Mentira, foi a mesma mulher. E de castigo ela teve mais 10 filhos. Quem está entendendo, diga amém. A minha avó teve 14 por parte de pai. Teve 14 filhos, tudo da barriga dela. A minha avó, por parte de mãe, teve 9.
Perdeu só 2, né? No ventre ainda, porque naquele tempo era complicado, né? Gêmeo. Então, irmãos, Jó, ele teve que passar por esse processo. Deus, ele restituiu a saúde. Deus, ele restituiu dobrado a riqueza. Ele restituiu os seus filhos. Aquela mulher teve mais filhos. Só que esses filhos eram uma bênção. Não era atribulado como aqueles outros 10, não. Né? A Bíblia não diz, mas eu creio que os outros 10 também foram salvos. Na hora pode ser que tenha gritado, né? Senhor, tem misericórdia. Aí morreu e Deus levou. Quem está entendendo? Então nós vamos orar para que Deus, ele venha restituir tudo que a locusta, o pulgão, o gafanhoto, né? O pulgão, a locusta, o gafanhoto e qual outro, hein? Outro eu esqueci o nome que fica roubando a bênção do povo. Isso, o devorador, o cortador, o migrador, né? E o devorador, e Deus, ele vai restituir dobrado. Quem crê, diga amém. Vamos orar que eu já vou passar a oportunidade. Todos dando glória, 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 Senhor. Senhor, obrigado, meu Deus. É uma palavra, Pai, que serve como um exemplo. Ó Espírito Santo, é uma palavra que serve como uma ilustração, Pai, para nós nos dias atuais. Jó viveu na antiguidade, mas essa palavra, ela continua eficaz nesses dias atribulados que nós vivemos. Os casais brigando por motivo fútil, brigando por causa dos filhos. Ó Senhor, que o Senhor venha restaurar esse lar que porventura está passando por esse processo, e que tudo seja restituído, dobrado. Quem crê, diga amém, igreja. Podeis assentar, igreja, cantando. Revela-me, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil, e com veraz louvor eleva-te, Senhor Jesus. Amém. Quem entendeu a mensagem? Você está mais calmo agora? Está mais confiante? Aqui tem uma pessoa, o Espírito Santo, ele me faz saber que você sente dores em todo o seu corpo. E quando faz frio, do jeito que está fazendo agora, você sente essas dores incomodar você. Jesus, ele vai aliviar essas dores aí para você nunca mais sofrer com isso. Jesus, ele cura. Vem aqui na frente. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Pode vir devagarinho que a gente espera. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. O Espírito Santo, ele revela uma pessoa, fica aqui que já vou orar, que você sente na sua cabeça, de um lado da sua cabeça, como se fosse um formigamento. Eu quero orar porque Deus, ele está dando um livramento para você. Fica aqui, irmãzinho, que já vou orar para você, já vou liberar você já, tá bom? Não vou deixar você em pé o tempo todo não, tá bom? Fica tranquilo. Cadê essa pessoa que um lado da sua cabeça você sente um formigamento? Cadê essa pessoa? Levante a mão. Se você crê, Jesus, ele te dá um livramento desse problema. E você sabe o que é. Você lá no fundo, você sabe o que é isso. Cadê essa pessoa? Eu não quero botar medo em você. Vem. A igreja bate palma. É uma loucura, viu? Mas não se preocupa não, vai ficar maluco não. Em nome de Jesus. Dói tudo? Dói. Eu vou contar de 1 até 3, ó, vai passar aqui um fogo. Fica do lado de lá que eu vou orar por você. Vai passar um fogo. É 1, é 2, agora, olha o fogo agora. É 3, ó. Aqui, ó, da cabeça até o dedão do pé. O nervo ciático também atingiu. Em nome de Jesus. Procura agora. Opa, já está fazendo ginástica? Sumiu o dodói? Sumiu. Pode voltar curada. Bota a mão do lado longe dessa isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode voltar, fazer novos exames. Nada disso que o médico falou vai acontecer. Bate palma e dá glória.
O Espírito de Deus, ele revela uma pessoa aqui que você sente como se alguém estivesse observando os seus passos. É alguém que você já conheceu há muito tempo atrás, e essa pessoa está te perseguindo. Deus vai deixar você invisível. Vem aqui na frente essa pessoa, se você crer. O inimigo não vai conseguir nem ver você. Assim como Deus, ele deixou o exército lá, inimigo de Samaria, né? E também deixou cego também aquele povo lá da cidade de Sodoma. Deus, ele vai cegar os seus inimigos. E você muitas vezes fica preocupado. É do lado das irmãs. Cadê essa pessoa? Quer a bênção? Levante a mão. Não, é do lado das irmãs. É do lado das irmãs, né? Não é irmão não. É do lado das irmãs. Só se tiver irmã desse lado aí, né? Agora estão querendo bagunçar. Quem está entendendo? Diga bem. Cadê essa irmã? Quer a vitória? Conto de 1 até 3. E a sensação é que você está sendo perseguida, né? É alguém da antiguidade. Cadê essa irmã? Vem aqui na frente. Está do lado dos irmãos, olha só. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Está escondidinha ali, né? Lá das irmãs do lado de cá, minha irmã. Oh, meu Deus. Até isso estão querendo bagunçar, meu pai. É oprimido, né? Tem obreiro aí hoje, não? Adriano, vem cá, me ajuda aqui, filho. Olha, isso daí é macumba. Ó, já vai cair. Ó, já vai cair. Já tá aqui, já pegou. Ó o Satanás aí. Eita, queima. Vamos lá, sai daí. Em nome de Jesus, já pegou. Ó o Satanás. Grita, queima ele, igreja. Ó, já pegou. Quem crê no sangue de Jesus, diga amém. Olha lá, o Satanásão já pegou ela. Você não grita queima não, igreja? Olha, o Satanás, ele não quer que essa irmã tenha paz. Você não quer que ela tenha paz. Você não quer que ela tenha paz. Pode voltar, a igreja bate palma e dá glória. Aqui tem uma pessoa, o Espírito Santo, ele me faz saber que você tem uma perna maior do que a outra. Jesus, ele vai colocar do mesmo tamanho essa perna, para ficar igual e você não ficar... Vem! São 3 pessoas. A igreja bate palma e dá glória a Deus. São 3 pessoas. Pode vir.